Olá, pessoal, como estão todos? Vamos agora para o capítulo 12, a última parte da nossa apostila. Se você está vendo aqui agora, provavelmente você está próximo da 2. Então é a hora de rever tudo, voltar lá na sétima aula, que é o primeiro conteúdo lá da 2, rever todos os conteúdos e retornar para tirar suas dúvidas. Bom, pessoal, nós vamos falar agora, nesse capítulo 12, de um dos temas que é amplamente discutido, tanto na área de gestão quanto na área de psicologia, que a gente vai falar um pouquinho da motivação. De certa forma, a gente já falou sobre motivação em alguns temas anteriores, porque era um tema meio que transversal, que perpassa aí por vários dos nossos capítulos. Então, agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre motivação. Vamos lá? Bom, então a motivação, a gente falou isso também em outro encontro, ela é responsável por três fatores importantes para que fazem a gente se mover, que é a intensidade, a direção e a persistência dos esforços. Todos nós temos uma motivação, todo comportamento que nós temos, ele é gerado por uma motivação. A gente falou aqui, inclusive, no encontro passado, que existem teorias que discutem se a motivação ela é somente interna ou se a motivação ela pode ser externa, se eu posso ser motivado ou se a motivação é algo que vem de dentro e só depende de mim. Então existem várias teorias que discutem isso e a gente não vai agora assim entrar no mérito aqui do que é mais importante, qual é a certa, a gente está discutindo várias possibilidades aqui. Então, como nós falamos, a motivação ela inclui direção, intensidade e persistência de um determinado comportamento. O que significa isso? Então, a direção ela está relacionada com um comportamento específico de uma gama de comportamentos. Então, como eu direciono o meu comportamento para aquele caminho? A motivação faz parte dessa escolha. Por que eu escolho fazer uma coisa ao invés de fazer outra? Tudo por meio da motivação. A intensidade está relacionada com o esforço que eu coloco na execução de uma tarefa. Então, quando a gente está mais motivado em alguma coisa, a gente é muito mais intenso para fazer as coisas. E eu disse isso também no encontro passado, que eu acredito que tudo na vida a gente tem que fazer com motivação, com paixão, porque senão as coisas não andam, né? Então, a gente está vendo isso aqui nesses aspectos de eu sou muito mais intensa quando eu estou motivada a fazer aquilo. E o último aspecto aí, não menos importante, aliás, bastante importante, é a persistência, que é aquele esforço contínuo. E a gente sabe que muitas coisas a gente não consegue se não houver uma sistematização, uma continuidade, um comprometimento. Todo mundo já passou por alguma experiência assim, seja vinculada ao trabalho, seja para emagrecer, para engordar, para conseguir algum objetivo, tudo a gente tem que colocar essa persistência para utilizar essa motivação a nosso favor. Existem várias teorias, pessoal, que discutem essa questão da motivação. Na apostila de vocês verão aí os comentários de todos, a gente vai passar só por algumas aqui, por causa do nosso tempo, mas na apostila também vocês têm mais detalhes sobre todas essas teorias. Então, a primeira teoria que a gente também já viu em uma aula passada, porque os temas eles vão se misturando, é a teoria das necessidades de Maslow. Eu já falei sobre elas aqui para vocês. Então, que eu começo ali com as minhas necessidades fisiológicas e eu só passo para outra necessidade subsequente quando essa anterior ela já foi atendida. Então, eu só vou pensar em emprego e saúde, ter uma propriedade quando eu consigo respirar, consigo comer, consigo beber, consigo ir no banheiro. Então, eu tenho que atender essas necessidades básicas. Até que a gente chega lá no topo, que são as necessidades que a gente chama de autorrealização, que é de crescimento, autocontrole, independência, desafios, que eu quero estar no meu emprego, que
que me traga tudo isso, que eu me sinta realmente realizada, que eu acho que é algo assim que todas as pessoas precisam buscar. Eu sou totalmente realizada em relação ao meu trabalho, à vida que eu conquistei, porque é uma vida que eu quis e fui galgando ali cada um dos passos. Então, analisem depois essas necessidades de Maslow e percebam como vocês estão atendendo a cada uma delas, em qual nível vocês estão. Uma outra teoria aí, que é uma suposição, gente, as teorias são discussões de autores, tá? Nós não estamos dizendo aqui que elas são totalmente 100% verdade. É só para a gente refletir e entender um pouquinho o quanto se discute sobre isso e que existem perspectivas diferentes. Então, essa teoria, teoria X e Y, ela diz que as pessoas que são da teoria X são pessoas preguiçosas, evitam trabalho, precisam ser controladas, evitam responsabilidades, não são criativas, por exemplo. E existem pessoas que são da teoria Y, que já são pessoas esforçadas, que gostam do trabalho, são automotivadas, aceitam responsabilidades. Então, essa teoria, conforme esse autor, as pessoas se encaixam em uma ou em outra teoria, tá? E são por meio dessas teorias que as pessoas podem ser motivadas na busca de algo. Uma outra teoria aqui é a teoria que divide os fatores motivacionais e fatores higiênicos. Conforme essa teoria, nós temos determinados fatores que são chamados de higiênicos, que são fatores normalmente externos, onde eles conduzem à extrema insatisfação no trabalho. Por outro lado, nós temos fatores motivacionais, que são fatores que conduzem à satisfação do trabalho. É importante que vocês, como gestores públicos, que serão ou que já são, conheçam que existem perspectivas diferentes e pessoas diferentes. A gente passou o tempo todo aqui durante essa disciplina falando muito sobre isso, que existem pessoas diferentes, com motivações diferentes, com formas diferentes de enxergar o mundo, e aí nós temos que entender que na nossa equipe, no nosso grupo de trabalho, nós vamos conviver com pessoas diferentes. E aí você vai precisar entender isso para poder lidar com todas essas situações. Da mesma forma que vocês vão se deparar também com usuários dos órgãos públicos que pensam de formas diferentes. Então, eu preciso entender, compreender a situação, aquele contexto, para poder realmente avaliar e ajudar se for necessário. Pessoal, existem outras teorias além dessas, então retornem na apostila para vocês conhecerem mais algumas que mostram diferentes perspectivas sobre a motivação. Pessoas motivadas são levadas a superar expectativas, então nós também somos assim. Quando nós estamos motivados, normalmente nós superamos as expectativas das pessoas, nós fazemos tudo com mais intensidade, com mais persistência, e é esse o objetivo, né? Criar um ambiente motivador para os seus colaboradores. Então, aí, diversas pessoas são motivadas por motivos extrínsecos, que são fora de si, como um alto salário, um status. E existem pessoas que são motivadas por aquele desejo de alcançar sucesso, de bater metas. Existem formas variadas de se motivar. Então, aí existem pessoas que têm perspectivas diferentes e se motivam por motivos diferenciados. A questão é tentar entender isso e, como líder, você buscar essa motivação, tanto sua quanto do seu grupo de trabalho. E aí, gente, então, quando a gente fala de motivação e produtividade, são dois termos que estão muito alinhados. Quanto mais motivação aquele grupo tiver, eu tiver, mais impactos na produtividade nós teremos, que é o nosso objetivo como gestores, né? Então, os processos de trabalho que são executados, eles precisam ser feitos de maneira
motivante, persistente, para que isso impacte na produtividade. Então, é essencial que a gente entenda da cultura organizacional daquele local, como vocês já viram, a gente discutiu, e também outras disciplinas, esse conceito perpassa. A cultura organizacional ela é essencial para aquela organização. Eu preciso criar uma cultura, um ambiente que seja realmente um ambiente que propicie essas condições para o meu colaborador, que seja inovador, que seja inspirador, que seja estimulante, mas também a gente tem sempre que permitir, e existem várias discussões sobre isso, que o colaborador seja esse protagonista. Nós vamos promover ambiente, melhorar a relação das pessoas, mas quem vai ser o protagonista é aquele membro da sua equipe. Gente, não se enganem. A gente pode ter tecnologia, eu trabalho também com sistemas de informação, que a gente fala de tecnologia, a gente pode ter a tecnologia mais avançada que seja, mas são as pessoas que vão processar tudo. Se eu tiver investimento, se eu tiver muito dinheiro, se eu tiver tecnologia e não tiver uma equipe coesa, motivada, que quer que aquilo aconteça, nada vai acontecer, nada sai do lugar. Então vocês precisam sempre se lembrar, independente de qual área que vocês estejam trabalhando, de qual disciplina essa discussão apareça, vocês são gestores de pessoas. São as pessoas que vão fazer com que tudo gire, com que tudo aconteça, com que as políticas públicas sejam colocadas em prática. Não dá para acontecer nada sem que essas pessoas estejam envolvidas, comprometidas e motivadas para fazer tudo isso, tá? Pessoal, então agora a gente finaliza, nós finalizamos os nossos 12 capítulos. Vocês têm aí no material de vocês o capítulo da apostila, vocês têm os slides de todas as aulas, tem material complementar, tem os fóruns, que são uma forma da gente estimular vocês a refletirem mais um pouquinho, mas vocês são os protagonistas dessa formação de vocês, tá? Então, revejam tudo, falem conosco lá no nosso fórum de discussão, busquem a equipe de vocês e tirem as dúvidas, não vão para dois sem as dúvidas. E a gente vai se encontrar também para o nosso simulado, para correção, para a gente fazer uma revisão geral de todos os temas que a gente trabalhou, ok? Pessoal, grande abraço para vocês, eu espero que a gente se veja aí, passando pelos polos, que eu espero conseguir rodar aí pelos polos um pouquinho para conhecer vocês pessoalmente, tá? Um grande abraço, com muito carinho para vocês.